Ai de mim, míseros restos, provocações mais uma vez. Atenção. Cuidado, hein? Vocês sabem que eu não sou provocador, eu sou provocado. Eu começo com algumas palavras de Diderot. Não se pode negar uma espécie de consideração a um grande criminoso, pois está aqui, a merecer nossa consideração, um grande criminoso. Condenado a mais de 100 anos de prisão, cumpriu 32, 2 a mais do que 30, que a lei estabelece como limite máximo. A diferença: nosso criminoso entrou na cadeia semi-analfabeto, saiu um grande escritor, Foi o primeiro presidiário paulista a frequentar uma faculdade. Mais que isso, alfabetizou, deu aulas de história e de português na casa da detenção. Mais ainda, já publicou 3 livros, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Prêmio Jabuti, foi vice-campeão do Prêmio Jabuti. Sabem quem é ele? Luiz Alberto Mendes. Luiz Alberto Mendes. Mais de 100 anos de prisão. Matou alguém? Sim, matei. Tenho um latrocínio, eu fui preso por latrocínio, matei um policial num tiroteio. Tenho 2 crimes dentro da prisão. O motivo, o primeiro foi por conta de que ele queria ter relações sexuais comigo. Eu sou homem, né? Eu não aceitei, eu era moleque, tinha 20 anos de idade, mas não aceitei o negócio, né? E aí, numa briga, ele acabou morrendo, né? E, por consequência desse, aconteceu mais um outro crime, tal, de um amigo dele e tal. E foi por isso aí, principalmente. Por que o primeiro crime deu 100 e tantos anos de prisão? Não deu. O primeiro crime deu 30 anos. Aí, foi acrescendo. Os assaltos que eu cometi, os crimes, foi acrescendo, chegou a 132. Você tinha talento para assaltos? Não tinha não, não dava certo, nem como criminoso dei certo. Meus crimes eram pequenos crimes, assalto de padaria, posto de gasolina, eu era moleque, eu vinha de uma infância de juizado de menores, eu vinha de uma cultura criminal evoluída dentro do que hoje chama-se FEBEM, que no meu tempo era juizado de menores e era dirigido por PMs, por policiais mesmo, não é? Então, a gente era sacrificado, eles batiam muito, a gente judiavam muito. E a gente, quando saiu, a gente saiu assim, alguém tinha que pagar por isso. E aí nos transformamos em bandido. Eu fui preso com uma quadrilha e todos nós nos conhecemos no juizado, fomos criados juntos nos juizados. E aí, quando saímos, nos encontramos, e aí que nós fizemos um monte de assaltos, matamos esse policial, e aí fomos para a cadeia. Bandido e policial era a mesma coisa? Era muito parecido. Inclusive, existia, naquele tempo, policiais que tinham boca de fumo, que eram donos de boca de fumo. Eles tomavam de um para dar para outro vender. E essa quadrilha, por que você foi considerado criminoso? Eu fui considerado criminoso porque eu roubei, porque eu fui condenado, não é? Agora... Você, quando matou, ficou feliz? Não, de modo algum. É um negócio estranho pra caramba. A gente escuta todo mundo falar que não se deve matar a primeira... não deve se permitir a primeira vez de um primeiro crime e tal, né? Então há sempre essa coisa de um tipo de um preconceito contra o primeiro crime. E eu posso atestar isso, porque depois do primeiro, o segundo fica muito fácil, porque se vê quão frágil é a vida humana, quanto é frágil destruí-la. Teu time era grande? Não era. Nós éramos os moleques bobos, nem assaltantes, nem bandidos. Éramos adolescentes estupidificados pela tortura, pela época, que era uma época de repressão, de ditadura militar, em que a polícia treinava na gente as torturas, tudo pau de arara, esses negócios, para depois aplicar lá nos terroristas e tal. O doutor Fleury, o delegado Fleury, que vai ser célebre na caça dos terroristas, né? Ele era delegado DEIC na época, né? Na época que eu tive lá. Ele aprendeu a torturar lá com nós. Mas morreu caindo de um barco afogado. Que coisa incrível, né? Como é que pode? Um homem que fez matou tanta gente, morrer afogado. Muito grande, me deu uma grande alegria. Já fui no abrigo no interior, fui adotado, me levaram para lá, mas aí eles davam um remédio pra gente sem a gente estar doente, amarrava a gente na cama pra gente não sair pra rua,
ficava preso o dia inteiro dentro do abrigo. Aí eu falei, ó, não dá pra ficar aqui não. Os tio batia lá. Aí eu falei, não dá pra ficar aqui não, vou sair daqui. Pulei o muro e vim embora. Aí, ó, tô aí na rua até hoje. Mas aí, a hora que eu arrumar uma casa, eu volto pra casa, saio da rua. Muita porrada quando eles prenderam? Aí eu fui torturado durante 3 meses e meio no DEIC. Seguido? 3 meses e meio seguido. Todo fim de semana eles davam baixa na minha entrada, tipo como se me soltasse. Aí depois eles davam entrada de novo, toda semana. Quer dizer, se eu morresse naquela semana, eles tinham me libertado. Entendeu? Quer dizer, eu ia morrer na rua. O esquadrão que matou, aquele tempo o esquadrão da morte matava muito. Os caras apareciam muito envolto em saco de estopa, crivado de bala de vários calibres e tal. Mas um bocado deles morria lá no DEIC mesmo, no pau de arara e tal. Daí eles levavam para o mato, matava, desovava e era esquadrão da morte. Eu era diretora de um cartório criminal, então eu tenho uma vivência de crime muito grande. Você está entendendo? Eu nunca vi nada de errado, não. Eu, com relação ao Lalau, eu não sei nada porque ele era de outro órgão. Agora, o que mais que o senhor falou? Tem um promotor que matou... Aqui, do júri que matou a esposa. Exatamente. Não cheguei nem a conhecer, graças a Deus. Tem esse promotor que matou 2 rapazes também. Esse também não é da minha época. A minha arma é isso aqui, é o pensamento, que age mais rápido que uma bala. Eu fui o primeiro preso no estado de São Paulo a frequentar uma faculdade, isso em 1984. Então eu estive na faculdade e eu não aguentei a situação, toda a pressão e fugi. Fugi, fiquei 54 dias na rua e voltei dentro de um assalto a banco, com um novo delito. E esse novo delito já me indispunha a lei contra mim. Não conseguiu o dinheiro no banco, Luiz Alberto? Como? Não conseguiu pegar o dinheiro no banco? Não consegui, não consegui. Ficar milionário? Você vê como é que é? Você vê como é que é? Botar na cadeia quem te acusasse, não deu certo. Não deu certo, né? Você vê, eu sou um fracasso. Como criminoso, eu fui um fracasso redondo, viu? Olha aqui. Tem um outro autor, Anatole France, dizia: um advogado criminalista é muitas vezes mais malvado que um bárbaro. Sem dúvida, sem dúvida. Por conta de todos os truques que existem na lei. Existem milhares de presidiários, só no estado de São Paulo, abandonados pelos advogados nas prisões. É, né? É claro, não tem mais dinheiro para pagar, os caras deixam. Conta da sua infância um pouco. A minha infância foi tumultuada pra caramba, por conta de que meu pai era um alcoólatra. Enchia a cara todo dia, chegava brigando. E eu me escondia na casinha do cachorro quando ele chegava. Só quando ele desmaiava lá que eu ia ajudar minha mãe a levar ele pra cama. Né? E daí quando ele acordava de ressaca procurando motivo para me bater. E sempre tinha, né? Moleque aprontava pra caramba. Eu já não era santo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se aquele tempo tivesse essa ideia de hiperatividade, de criança hiperativa, talvez eu tivesse tido um futuro diferente. Porque eu era um hiperativo. Eu não parava quieto. Eu estava sempre arrumando qualquer problema, né? Arrumando problema sempre, né? Não estava arrumando coisa boa, é problema, né? E aí ele encontrava e ficava me batia, cortava de cinta e tal, e eu ficava todo marcado, não podia ir para a escola, né? Que aquele tempo usava calça curta, né? Hoje chama-se bermuda, né? Eu fui usar calça comprida com 10 anos de idade, né? E aí, eu aos 11 anos eu cansei disso tudo, e as luzes da cidade, a cidade atraía demais. Mas era muito bonita, aquelas luzes, aquelas crianças brincando, tinha as crianças de rua, eu achava que eles eram livres, que eles podiam ir onde eles queriam, eles podiam fazer o que eles queriam, e eu também quis fazer isso. E aí, de repente, eu saí fora da minha casa e fui viver com os moleques na rua da cidade. Bobão, a gente pedia comida nos restaurantes, na entrada dos restaurantes. Aquele tempo, São Paulo era uma cidade segura, né? Não tinha quase assalto e nem roubo. Então, os restaurantes, as mesas eram tudo para fora, nas calçadas. As pessoas de São Paulo iam passear no centro da cidade, né? Hoje as pessoas correm de medo do centro da cidade, né? Iam passear, ia comer, ia passar a noite, a tarde, ir nos cinemas, no metro, lembra? No metro que você usar paletó e tudo. E então a gente ia pedir comida para essa gente nos restaurantes. E eles davam. Naquele tempo as pessoas gostavam das crianças. E você dormia onde? Dormia nos nichos dos prédios, nos desvãos de prédios. Qualquer lugarzinho que tinha, a gente se montuava e dormia. Até quantos anos?
A gente foi sendo preso, porque as pessoas gostavam de nós e eles queriam saber, cadê sua mãe, menino? Onde é que você está fazendo aqui na rua essa hora? Né? Hoje ninguém liga para isso, né? Vê os moleques jogados, lá não tá nem aí. E aí chamava a polícia para prender. Não cheiravam cola naquela época. Hã? Não tinha cola. Ninguém sabia que ninguém sabia. a gente usava éter. Né? Porque o composto da cola é acetona, né? A coisa que liga na cola, né? A gente usava acetona diretamente, né? A gente comprava na farmácia. Que maravilha. Agora, chegou a maioridade. Você se considerava... eu passei a ser maior preso. Você seria perigoso? A esse tempo eu era perigoso. Quantos anos você já tinha? Com 18 anos eu já era um animalzinho. É. Porque fui criado como animal, tratado a chicote desde casa até no juizado e o tempo todo, apanhando, correndo. Minha vida era uma correria. Corria daqui, corria da polícia, corria dos otários que eu roubava, corria de tudo. Esse tempo de rua, para você, foi bom? Não, foi gostoso? Não foi. Naquele momento, parecia, e aos olhos das pessoas parecia, mas era muito ruim, porque a gente não tinha onde dormir, a gente passava frio, a gente passava fome, a gente tinha problemas. Você vê que eu falo sempre a gente. O teu pai não te procurava? Meu pai não queria saber de mim, nunca quis saber. É até bom que eu estava longe. E quando você voltou a vê-lo? Quando o juizado trazia de volta. Daí o juizado, eles prendiam a gente e levavam para o juizado, porque não tinha criança solta. Eles não deixavam as crianças na rua. Eles prendiam. As pessoas acreditavam nas instituições e mandavam as crianças para o juizado pensando que o Estado ia cuidar delas, ia levar para casa. Eles amontoavam nós lá e deixavam na mão dos moleques maiores que queria comer a gente, né? Queria usar a gente e roubar o que a gente tinha. E aí a gente fugia. A primeira vez tinha um muro alto, então o cara, vamos fugir e tal, fica aí e tal. Daí eu fiquei, pus a mão, daí o outro subiu aqui, aí subiu um outro, subiu, daí catou outro, subiu e eu fiquei ali de bobo esperando. Né, meu? Não tinha jeito dos caras me levar, né? Aí a polícia veio e pá, bateu bastante. Na segunda eu já estava já estava indo embora. E aí fugi com esses meninos que já estavam roubando na cidade. E aprendi a sobreviver e roubar com eles, porque era uma lei da sobrevivência, nós tínhamos que roubar para viver. E aí, do roubar para viver, virou um roubar por uma espécie de vingança daquela situação que a gente vivia. Todo aquele desespero que a gente vivia. A gente se vinha, quer dizer, nós éramos vândalos. Nós entrávamos nas casas. Aquele tempo é tempo de amarrar cachorro com linguiça. As pessoas saíam de casa para ir viajar e deixavam a casa abandonada há meses. Né? E a gente entrava na casa dos outros, era para rasgar o estofado, era para defecar na geladeira, para arrebentar a televisão, para arrebentar tudo. Era um vandalismo, era uma coisa assim de soltar tudo que a gente sofria, tudo que a gente passava na rua, a polícia que batia, os otários que batia, todo mundo batia, punha para correr, a gente vivia correndo e apanhando. E batiam também? Batia também, porque quando a gente pegava um, coitado, né? A gente juntava em 3, 4 moleques, nós era o terror, nós saímos 3, 4 moleques pela cidade assim, bêbado que a gente encontrava, coitado dos bêbados, a gente arrancava tudo. Favela vocês iam? A esse tempo não tinha quase favela em São Paulo. Estavam se formando as primeiras favelas em São Paulo. E a gente ficava mais no centro mesmo de São Paulo, que é o centro que é onde havia dinheiro, onde havia as coisas. Eu entrava pela rua direita, eu com 12, 13, 14 anos, eu entrava pela rua direita de um lado, saía pelo outro lado com 10 carteiras. Eu ganhava quanto eu queria como ladrão. As pessoas não acreditavam que era possível uma pessoa chegar, abrir a bolsa e roubar o dinheiro. As pessoas não acreditavam. E o que você fazia com esse dinheiro? Você vê que incrível, né? A gente vestindo roupa nova, assim, todas aquelas roupas largonas, que não sabia nu, e pé no chão. Entendeu? Contradições, gastando, comendo doce, pagando doce para todo mundo, chocolate, sorvete, até acabar. Acabar, daí ia correr atrás de dinheiro de novo. Tem uma tragédia do homem, é uma peça de Imre Madash. Lúcifer, diabo, diz: o crime não é meu filho, é filho da miséria e do ar viciado. O que você acha? Eu responderia a você com uma outra frase de Bertolt Brecht, né, um dramaturgo alemão. Ele diz que a miséria e a desgraça não aparece como a chuva que cai do céu, e sim aparece e cai através daqueles que tiram lucro com isso. Perfeito. Você é muito metido, não? Citando Obrigado. Citando Bertolt Brecht. Obrigado.